ouvimos falar sobre ômega 3, mas quais os benefícios? A quantidade encontrada em peixes, por exemplo, é suficiente ou precisamos suplementar? Quem vai contar tudo sobre o ômega 3 para a gente é a nutricionista Raquel Awad. Tudo bem, Raquel? Olá, Mila, tudo ótimo, e com você? Tudo bem também. É tão gostoso quando a gente faz bate-papo com você, a gente adora. Ai, que bom! Porque eu falo muito, né? Por isso Então, que a gente se eu gosta. estiver falando demais, Mila, pode me cortar, hein? Jamais, sempre fala muito bem e traz sempre informações muito importantes para a gente. Raquel, a gente fala muito sobre o ômega 3, né? Mas poucas pessoas sabem de fato para que ele serve. Afinal de contas, o que é o ômega 3? Mila, o ômega 3 é um nutriente, é uma gordura que a gente chama de poliinsaturada. Ou seja, é aquela que a gente chama de gordura boa, sabe? Quando a gente fala gordura ruim e gordura boa da dieta, né? É a que a gente chama de gordura boa. O que diferencia, ela participa de várias funções do nosso corpo, tá? É uma gordura essencial, então o nosso corpo não produz ela, a gente precisa obter ela através da alimentação ou da suplementação, tá? O que diferencia ela de outras gorduras, por exemplo, da gordura saturada, é a composição química dessas gorduras, né? Então tem esse nome de ômega 3, porque na gordura insaturada ela tem duplas ligações entre os átomos de carbono, e essa primeira dupla ligação vai ser no átomo ali, né? Na ligação no carbono 3, tá? Que a gente chama. Então, por isso chama ômega 3. O ômega 6 é a ligação no carbono 6, e por aí vai, né? Como é Então, vasto, isso né? exato, né? Então, o que diferencia essas gorduras é essa dupla ligação, onde ela está, é a estrutura química molecular mesmo, né? É isso que vai diferenciar. Então, é importante a gente frisar, Camila, que essa gordura é uma gordura essencial e que não tem outra maneira da gente obter sem ser via alimentação ou via suplementação. Entendi. E existem 3 tipos de ômega 3, né? Explica pra gente. Existe o ômega 3, que a gente chama de DHA, existe o EPA e existe o ALA, tá? Eles se diferenciam quimicamente de acordo com a sua forma, o seu tamanho. O DHA tem mais como função principal aí o desenvolvimento do cérebro, então ele está mais relacionado com essa parte cognitiva, de memória, né? Enfim, o EPA, ele tem a principal função dele é produzir substâncias chamadas eicosanoides, tá? Que tem menor poder inflamatório. Quando a gente fala sobre produção de eicosanoides, a gente está falando de marcadores também inflamatórios do nosso corpo. O ácido araquidônico, vindo de outro tipo de ômega, outro tipo de gordura, ele tem um poder maior de produzir esses eicosanoides, que tem um poder mais pró-inflamatório. Já o EPA, ele ajuda a produzir esses eicosanoides mais anti-inflamatórios, tem menor poder inflamatório, tá? Então, ele é muito importante nessa questão da inflamação, tá? Já o ALA, que é um outro tipo, né, de ômega 3 que a gente tem, a gente encontra ele mais em vegetais. Então, ele precisa ser convertido no nosso corpo em EPA e DHA. Então, ele é um ômega 3 que não está em forma ativa, tá? Ele ainda precisa ser convertido para o nosso corpo. Infelizmente, a eficiência desse processo é um pouquinho baixa, né? Em humanos, necessita de outros nutrientes, de outras coisas para isso acontecer. E vai depender de, né, quantidade consumida e da ingestão consumida de outros nutrientes também. Então, basicamente, essas são as diferenças entre esses 3 tipos. Mas todos são importantes, tá? Raquel, e o ômega 3 ele protege, né? Contra as doenças cardiovasculares? Sim, Mila, né? Existem estudos aí, bons estudos, mostrando para gente um efeito protetor do ômega 3 nessas doenças cardiovasculares, devido até esse efeito anti-inflamatório, né? Que eu comentei ali anteriormente, da produção de eicosanoides com menor poder inflamatório, né?
tem efeito na prevenção aí da formação de trombos também, né? Que são coágulozinhos, então isso ajuda também. Diminuição dos triglicérides, quem tem triglicérides alto, a ingestão de ômega 3 é bastante importante, e melhora também do perfil lipídico em geral, né? De redução do LDL, aumento do HDL, enfim. Então, por essas questões, sim, ele ajuda a prevenir aí doenças cardiovasculares. Nossa, é tão importante, né, quando a gente começa a se inteirar mais da medicina preventiva, né? Olha só o tanto que algumas substâncias, no caso do ômega 3, né, uma gordura, vitaminas, Exato. sais minerais são importantes e ajudam a Então, gente a viver muito melhor, né? exatamente, Mila. É entender que tudo que a gente faz no nosso estilo de vida, essas mudanças para melhor, né? Então, em questão alimentação, atividade física, é a longo prazo, né? É preventivo, é para a nossa vida, Sim. né? Então, é isso. Raquel, o ômega 3 ajuda a combater a depressão? Mila, pode ajudar. A gente tem alguns estudos, sim, que mostram uma relação aí entre um maior consumo de ômega 3 e menor risco de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. A gente tem até alguns estudos mostrando uma relação aí positiva também do consumo de ômega 3 com a hiperatividade, o déficit de atenção também. Então, a gente tem aí alguns estudos mostrando uma relação positiva disso, sim. Interessante. E qual a importância do ômega 3, Raquel, na prevenção das doenças autoimunes? Hoje se fala muito, né, nas autoimunes. Tá. De novo, Mila, aparentemente está relacionado mais a esse poder também anti-inflamatório do ômega 3, né? As doenças autoimunes são doenças em que o nosso próprio sistema imunológico ataca as próprias células do nosso corpo, tecidos, né? Acontece alguma coisa ali que o nosso sistema imunológico entende que aquelas células são invasoras e começa a atacar. Então, é o nosso próprio sistema imunológico atacando o nosso próprio corpo, né? Essas doenças, como o lúpus, artrite reumatoide, o diabetes do tipo 1, elas são altamente inflamatórias. Então, o ômega 3 pode até auxiliar aí na redução, né, atenuar os sintomas dessas doenças também, né? Por esse poder mais anti-inflamatório. Então, o ômega 3 também pode ter relação com isso. Ômega 3 ajuda a prevenir o câncer? Na verdade, o ômega 3 ele pode até auxiliar o paciente já com câncer. Sim, ajuda a prevenir também, né? Mas ele pode auxiliar até o paciente com câncer, Mila, na prevenção de uma situação que a gente chama de caquexia. Quando esse paciente começa a catabolizar muito. O câncer é uma doença altamente catabólica, ou seja, ele consome massa muscular, ele consome, né, o corpo. Então, o ômega 3 pode até ajudar na prevenção dessa caquexia decorrente da doença, da própria doença, auxiliando no ganho de peso desse paciente, no ganho de massa magra, até na melhora do apetite, né? E pode até aumentar a eficácia de algumas drogas quimioterápicas. Então, vai melhorar aí o tratamento desse paciente, né? Olha que bacana. Dentro dos estudos que a gente tem, alguns estudos são um pouco controversos em relação ao câncer, mas, no geral, os guidelines recomendam, sim, né, a ingestão do ômega 3. Por quê? Porque se trata aí de um nutriente bastante seguro, né, para nossa ingestão. Então, olhando por esses possíveis benefícios, é legal que a gente introduza, assim, tanto na prevenção do câncer, como até em pacientes que estão em tratamento do câncer. Ai, que bom, informação importante mesmo. Raquel, alguns estudos mostram que o ômega 3 pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Como que isso acontece? Né? De novo, o ômega 3 está relacionado com a diminuição dos marcadores inflamatórios, como as citocinas e etc.
com a coagulação, a função endotelial, ou seja, a função dos vasos sanguíneos, né? Visto que o aumento desses ácidos graxos nas células dos músculos, eles vão melhorar a sensibilidade à insulina. O que é isso, sensibilidade à insulina? Né? A insulina é o hormônio ali responsável por captar a glicose que está ali passando no sangue e levar para dentro da célula para que ela exerça a função dela, tá? Quando a gente tem uma resistência à insulina, essa insulina não está conseguindo fazer isso adequadamente, né? Quando a gente melhora a sensibilidade à insulina, a gente melhora esse trabalho que a insulina tem que fazer. Quando a gente tem uma resistência à insulina e a insulina não consegue trabalhar muito bem nesse campo, o nosso açúcar no sangue, a nossa glicemia, fica mais alta, né? Ela não consegue ir lá retirar e colocar para dentro da célula. Ela tem essa dificuldade. Quando a gente melhora a sensibilidade, ela já consegue fazer isso. Então, melhorando a sensibilidade, a gente tem essa questão da redução do açúcar no sangue. Além disso, né, também pode auxiliar aumentando os níveis de um hormônio que a gente chama de adiponectina, que ele vai ser benéfico, né, em processos que afetam o metabolismo, como a regulação do açúcar, os processos inflamatórios. Então, a gente recomenda, sim, a utilização de ômega 3 em pacientes com diabetes e resistência à insulina. Diabetes tipo 2, né? E o tipo 1 também, e resistência à insulina. Legal. Raquel, a gente estava falando sobre os benefícios, né, do ômega 3 para nossa memória. E o contrário? Se está com déficit de ômega 3, atrapalha? A pessoa fica com a memória difícil, ruim, começa a falhar? Como é que é? Pode acontecer sim, Mila, né? Mais uma vez, a gente tem o ômega 3 como uma gordura essencial. Lembra, a gente só consegue ter ela no nosso corpo se a gente consumir. Então, a deficiência, né? Ela pode sim causar esses sintomas, né? O ômega 3 vai melhorar a aprendizagem, porque ele é um constituinte dos neurônios, então ajuda a acelerar as respostas cerebrais. Ele tem um efeito positivo sobre o cérebro, principalmente na memória, fazendo que seja possível aprender mais rapidamente. Então, a gente sabe que se isso está em deficiência, pode acontecer essa menor capacidade de aprendizado e memória. Uma coisa interessante de falar também, Mila, que tem estudo que mostram que crianças que receberam esse nutriente ainda na barriga da mãe, tá? O feto, o bebê, eles apresentam melhor desempenho aí, tanto de memória quanto de aprendizado. Muito bom. Você comentou agora há pouco, né, sobre a importância do ômega 3 em relação à prevenção do Alzheimer, né, que é algo tão assustador, né, assim, para a terceira idade. Exato, Mila, né? Conforme a nossa população vai envelhecendo, vão aparecendo, né, essas doenças relacionadas mais neurodegenerativas, enfim, o Alzheimer é uma delas, né? E parece que existe uma diminuição da concentração de EPDH nas áreas do cérebro atingidas por essa doença, né? Então, alguns estudos demonstraram realmente um efeito maior no ômega 3 antes dessa. Porque assim, vamos lá, né? A demência dentro do Alzheimer, ela acontece em níveis, tá? Então, tem nível de maior gravidade, nível de menor gravidade. Os estudos mostram pra gente que, se consumido em quantidades adequadas o ômega 3 nas fases mais iniciais, mais leves da perda de cognição, ele tem um efeito maior. Né? Então, já começar ali na parte mais preventiva mesmo, na parte bem inicial da coisa, é o que os estudos mostram pra gente. Eu tinha comentado agora há pouco, Raquel, uma coisa muito interessante também sobre a parte muscular, né? Quem faz suplementação de ômega 3, por exemplo, melhora o rendimento muscular? Vamos falar aí para quem pratica atividade física. Pode melhorar também, Mila. Alguns estudos mostram para a gente que o ômega 3 pode ajudar a reduzir a inflamação, de novo, o maravilhoso efeito anti-inflamatório do ômega 3, né? Então, essa inflamação muscular causada pelo exercício físico pode acelerar a recuperação, diminuir dor após o treino, né? Então, isso vai ajudar no rendimento muscular, ajudar para quem pratica atividade física, ou até mesmo alguns atletas podem se beneficiar aí do uso do ômega 3.
Legal. Raquel, o que é a síndrome metabólica e como esse suplemento pode reduzir os sintomas? A síndrome metabólica, Mila, é um conjunto de fatores de risco que predispõe a pessoa a desenvolver aí doenças cardiovasculares, né? Esse conjunto de fatores de risco inclui o quê? Hipertensão, aumento da glicemia, uma resistência à insulina, aquilo que a gente já falou, né? A hipertrigliceridemia, ou seja, o triglicérides alto, uma hipercolesterolemia, né? O colesterol alto, e também o excesso de peso. Então, isso é a síndrome metabólica, né? Para ser diagnosticada, a pessoa precisa ter esse conjuntinho aí, às vezes não todos, mas alguns deles presentes, para ser diagnosticado com síndrome metabólica. Então, esse é um paciente que tem um fator de risco maior a desenvolver doenças cardiovasculares e é um paciente com um fator de risco para maior mortalidade também, tá? O ômega 3 é também recomendado para esses pacientes. Por quê? Porque o ômega 3 auxilia, né, a redução dos níveis de triglicérides, que nem a gente já falou antes, do açúcar no sangue, ajudando assim a reduzir os riscos relacionados à síndrome metabólica. Raquel, como que o ômega 3 age na redução da gordura do fígado? A gordura do fígado, a gente chama ela de esteatose hepática, né? A esteatose, Mila, é interessante porque, assim, não existe um remédio propriamente dito para tratar esteatose. O tratamento da esteatose é feito à base de dieta e de melhora no estilo de vida, né? Então, o ômega 3, como ele ajuda, de novo, a reduzir a inflamação, ele ajuda a reduzir a infiltração gordurosa no fígado e ajuda a evitar que esse paciente evolua para uma cirrose, uma insuficiência hepática, porque quando essa gordura do fígado começa a evoluir, esse paciente pode apresentar até aí uma cirrose, algo muito mais grave, né? Então, o ômega 3 vai ajudar a diminuir essa infiltração gordurosa, a diminuir essa inflamação, então pode auxiliar também no tratamento desses pacientes. Lembrando que o tratamento é totalmente feito à base de mudança de estilo de vida, dieta, então dá muito bem para a gente incluir aí o ômega 3 no tratamento desses pacientes também. Bom, vamos falar sobre pele agora. É verdade que o ômega 3 melhora a qualidade da pele? Pode melhorar sim, Mila, né? Especialmente o DHA, ele é um componente das células da pele, é responsável pela saúde da membrana celular, que mantém a pele macia, hidratada, mais flexível. Então, né, consumindo ômega 3, é possível manter essas características da pele mais saudáveis, né? Ele faz parte ali, ele é um componente das células da membrana celular da pele. Vamos falar agora sobre os alimentos, Raquel. Eu sei que no atum a gente encontra ômega 3, né? No atum, no salmão, no arenque, na sardinha. Todos os peixes de águas frias, né, águas mais profundas e frias, a gente vai encontrar maiores níveis de ômega 3. Uma dica importante, né, a gente tem mais ômega 3 quando a gente mantém a pele desses peixes. Então, a gente tem maiores níveis, porque a pele tem maior concentração de gordura, né? Então, a gente tem maiores níveis. E a gente também encontra o ômega 3 de origem vegetal na linhaça, ou no óleo dela, né? No óleo de canola também, nas algumas oleaginosas a gente também encontra. Lembrando que o ômega 3 vegetal é um pouquinho diferente do ômega 3 de origem animal. Aqui em casa, Raquel, você falou da linhaça, né? A gente comprou a farinha de linhaça e eu misturo numa outra temperadinha. Tá valendo também? Tá, também tem. No óleo você vai encontrar uma concentração maior, né? Porque você concentra a gordura da linhaça, né? No óleo da linhaça. Então você vai encontrar em concentrações maiores, mas na própria linhaça já tem. Ô, Raquel, e a alimentação consegue suprir as necessidades de ômega 3 só na alimentação? Eu diria que em partes, Mila. Se você consegue ter uma alimentação super balanceada, incluindo as principais fontes de ômega 3, né, que é principalmente os peixes, né, esses pescados, pode ser que você atinja as recomendações, sim, tá?
Porém, contudo, todavia, que eu sempre falo, né? A gente sabe que a nossa população não consegue consumir quantidades adequadas, principalmente frutos do mar e peixes, né? A gente tem uma recomendação de um consumo de pelo menos 2 vezes na semana desses alimentos, de peixes. Mas, na prática, Mila, é muito difícil a gente Sim. encontrar pacientes que realmente têm uma alimentação super certinha, super equilibrada, né? Que seguem realmente todas as recomendações. É bastante difícil. Essa é a exceção, na verdade, né? A regra então, nesses casos, o uso da suplementação é bastante interessante, sim, tá? Então, como dificilmente a gente vai encontrar pessoas que consomem 2 vezes por semana pescados, etc. Então, a gente pode entrar, é interessante. E pacientes também que, né, que não consomem, veganos, vegetarianos, também pode ser bastante interessante esse tipo de suplementação. Raquel, ômega 3 pode ser indicado para todas as idades? Olha, isso é o mais legal. Eu sou bem fã do ômega 3. E isso é o mais legal que sim, todas as idades, Ai, desde a infância, criança, até idosos, né, até a idade mais avançada, Mila. A suplementação de ômega 3 é bastante segura, né, um nutriente bastante seguro, a gente tem pouquíssimas contraindicações, né, quase nenhuma, diria, né, de suplementação de ômega 3. Então, ele pode ser feito, de novo, né, lembra que a gente falou da gestação? É importante até para o verdade, feto. é verdade. Então, sim, né, pode ser feito em todas as idades. Hoje, no mercado, a gente tem suplementação para crianças, né, não só para adultos de ômega 3, a gente tem para crianças também. Então, pode ser feita em qualquer idade. Já virei fã de ômega 3 também, viu? Eu sou super fã, assim, né? Dentre os suplementos, eu tenho alguns meus que são mais queridinhos, assim. E o ômega 3, Legal. ele eu gosto bastante. É. Quem não pode tomar ômega 3, Raquel? Mila, basicamente, quem não pode tomar ômega 3 são pessoas que têm alergia, por exemplo, a Hum, pescados, né? Então, se esse óleo for à base de óleo de peixe, essa pessoa tem que evitar, né? Ou alguma substância que está presente nas cápsulas e etc. Basicamente, a principal contraindicação do ômega 3 é essa. Tem algumas contraindicações, né? Porque como ele atua ali não como um anticoagulante, mas ajudando a diminuir a formação de coágulos e de trombos, né? Alguns profissionais ficam um pouco mais receosos de prescrever a suplementação em pacientes que estão usando anticoagulantes, né? Ou, enfim. Mas, mesmo assim, alguns estudos mostram que é seguro também, tá? Então, mas a principal contraindicação mesmo é em questões de alergia, algum entendi. componente da cápsula ou a pescado, se for de óleo de peixe. Fora isso, a gente não tem nenhuma contraindicação, não. Ah, é legal. Raquel, para a gente finalizar, qual o melhor horário? Existe um melhor horário para fazer suplementação, por exemplo, do ômega 3? Ó, Mila, não existe um horário específico, tá? A pessoa Tá. pode fazer o uso em qualquer horário. Não existe nenhuma evidência científica que mostre, olha, esse horário é melhor, assim é melhor. Mas alguns profissionais, né, a gente recomenda que ele seja realizado próximo às principais refeições, como Hum. almoço, jantar, café da manhã. Então, pode ser ali meia horinha antes, 20 minutinhos antes dessas principais refeições, tá? Fazendo isso, evita-se que tenha um refluxo para pessoas que têm essa predisposição a ter um pouquinho mais de refluxo, né? E também o legal é que a gente maximiza o aproveitamento de algumas vitaminas presentes nos alimentos que a gente está consumindo nessas refeições. Ah, é Né? legal. Então, consumir o ômega 3 próximo das principais refeições também pode ajudar a aumentar a absorção de vitaminas que a gente tem como lipossolúveis, onde elas são melhores absorvidas na presença de gordura. Então, como a gente está consumindo gordura também através do ômega 3, a gente pode melhorar a absorção aí de vitaminas A, D, E e K, por exemplo, né? Mas, assim, isso é uma recomendação somente, né? Não é uma obrigação, tá? Então, nada impede que o suplemento de ômega 3 seja consumido em qualquer outro horário. Raquel, adorei e já virei fã de ômega 3, viu? Obrigada por mais esse bate-papo. A gente adora você aqui.
Ah, eu adoro vir aqui também, Mila. Pode me chamar mais vezes. Tá convidadíssima. Um beijo, Raquel. Obrigada, viu? Um beijo, gente. Obrigada.